Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Já passamos de 15 milhões de visualizações. Obrigado a você que sempre nos assiste, continue ligado que vem muita novidade por aí. Olha, a Procuradora de Justiça do Ministério Público de Alagoas, Marluce Caldas, tomou posse recentemente aqui no auditório do Tribunal de Contas. A repórter Juliana dos Anjos conversou com ela e ela falou um pouco da sua trajetória no MP. Eu recebo hoje aqui no TC News, na nossa TV Cidadã, a Procuradora de Justiça do Estado de Alagoas, Marluce Caldas, que tomou posse na última sexta-feira, dia 22 de outubro, aqui inclusive na sede do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Marluce é a terceira mulher a assumir como Procuradora de Justiça do Ministério Público de Alagoas. Desde já, então, doutora Marluce, eu agradeço muito a sua disposição, a sua disponibilidade, em comparecer aqui à TV Cidadã, conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco. E lendo um pouquinho sobre a sua história, eu vi que a senhora ingressou no Ministério Público de Alagoas em 1986. Então, eu gostaria que a senhora já começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória no MP e gostaria de saber também se esse sempre foi um sonho, da senhora trilhar então por essa carreira no Ministério Público. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Juliana, e a oportunidade de estar com você na TV Cidadã e me dirigir aos telespectadores para falar um pouco da minha história e um pouco da minha instituição e da ascensão ao cargo de Procuradora de Justiça. Na verdade, em 87, em 86, eu já estava com 27 anos de idade. Naquela época, eu já estava casada, já tinha 2 filhas, já tinha passado em 2 concursos, Ministério Público do Trabalho, fiscal, com muito orgulho. Depois, Ministério Público do Estado de Alagoas, já estava como advogada da Coab, advogava, já havia ensinado na escola onde eu me formei, Colégio Bom Conselho, e já tinha uma vasta experiência profissional. Mas entrar no Ministério Público de Alagoas, para mim, se era um sonho, não sei. Eu acho que naquela época eu poderia dizer assim que um pouco utópico. Porque quando criança, quando eu, na década de 60, uma menina do interior da cidade de Ibateguara, que hoje você chega a Ibateguara com 1h30, e para a gente, no extremo norte daqui do estado de Alagoas, nós passávamos um dia para chegar até Ibateguara. Íamos de trem até São José da Laje e os veículos precários, nós praticamente não tínhamos para chegar a Ibateguara. Então, o meu sonho, na verdade, era o sonho maior da minha mãe, estudar. Era o sonho, eu acho que da maioria das mulheres e das meninas daquela época, que era justamente viver a nossa fé, trabalhar e estudar. E era isso que a minha mãe passava, que os meus pais passavam, para que a gente tivesse dignidade e experiência. E como eu adorava estudar, e também sempre tive muita fé, eu aproveitei essas oportunidades, consegui ter excelentes professores na minha infância. Salomé, que veio de São José da Laje, Salomé, que foi aluna do Colégio Bom Conselho, Salomé Holanda, Sônia Farias, que veio de São José da Laje, Tereza, que veio de Maceió também ensinar. Então, diante da qualidade do ensino que eu tive, eu fui prestar um exame de admissão no Colégio Bom Conselho e também, naquela época, era um funil e consegui passar. Então, várias outras amigas de Ibateguara também foi para o Colégio Bom Conselho, e nós tínhamos lá uma grande madrinha, que já também era aluna, Solange Bezerra. Eu cheguei lá com 10 anos de idade, nunca tinha saído de casa. E, na verdade, assim, além de amigas, elas se tornavam um pouco até mães, porque tinham uma idade de 2 ou 3 anos a mais. Mas foi a minha felicidade
E eu nem sonhava com a carreira jurídica. Na verdade, o que se apresentava para mim naquela oportunidade era uma oportunidade de ser professora. E eu sempre gostei. E eu sempre admirei meus mestres. E tudo que eu tinha, e tudo que eu passava, e tudo que eu queria, tinha que passar pelos mestres. E eu tinha grandes mestres, né? E que, além de grandes profissionais, também eram pessoas que eu admirava. E minha mãe era apaixonada pelo poder do conhecimento, né? E eu fui para o Colégio Bom Conselho. E no Colégio Bom Conselho, eu estudei para ser professora. E para que eu fosse professora, eu precisava passar em um concurso. Só que as irmãs, o diretor do colégio, eles não queriam que as meninas daquela época, elas fossem consideradas como nos primórdios. Porque o internato, na verdade, Juliana, ele surgiu há uns 200 anos atrás para abrigar órfãs. Para a sociedade europeia, principalmente irmãs, elas vinham para aqui para trazer a religião católica, né? Por isso que a fé era muito presente, mas também era para que elas procurassem trabalhar. Mas em um internato, nós não podíamos vestir a nossa roupa, teria que ser uma roupa comum, um uniforme simples, porque nós tínhamos que ser invisíveis. Na verdade, aquelas jovens que iam para ali, elas eram jovens invisíveis. Elas estavam sendo preparadas para o trabalho, não para os melhores, ou talvez ser empreendedoras, mas para que fossem, que tivessem condições de sobrevivência, né? E naquela época, o professor, ele não era tão valorizado. O professor, ele ensinava em casa, ele ganhava muito pouco, né? Então, aquele ensino técnico para aquelas meninas que iam para ali era importante, mas não tão importante. Todavia, a educação era tão primorosa que muitas saíram e iam para outros locais e partiam para outras profissões. E quando nós chegamos na década de 70 ao internato, já era uma outra visão. Nós já pegamos as irmãs sacramentinas comprometidas com uma educação completa, preocupadas com meninas e mulheres que fossem profissionais, empreendedoras, donas de casas. E lá eles entregavam os melhores professores da região. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma preocupação que a gente também pudesse seguir e galgar outras carreiras, né? E o professor começou a ser valorizado, porque ele passou a ver o ensino público. E nós tínhamos a esperança de passar em um concurso. Então, o meu sonho era ser professora da rede pública, porque era realmente o melhor que eu tinha na minha vida, era segurança, era respeito, né? Então, e o poder do conhecimento de estudar, para mim, era tudo. Então, com os professores que foram colocados para a gente, inclusive o professor Jaime, Jaziel, eles começaram a ensinar química, a gente no 2º grau, física, aquelas matérias que caíam no vestibular. Mas aí, em que momento a carreira jurídica entrou, então, no seu caminho? Foi justamente por isso, diante daquela paixão e daquela possibilidade que aqueles professores me ofereceram, eu, que era filha de uma escrivã e que sempre admirei a minha mãe a trabalhar, a ter tanto zelo com o serviço público, a minha avó, que era dos Correios, eu tinha paixão pela carreira jurídica. E eu não sonhava chegar até aqui, lógico, né? Foi acontecendo, mas eu consegui estudar, aproveitar e passar em um vestibular da UFAL. Para o primeiro período, naquela época, era um sistema de créditos, mas a nossa turma era mais ou menos organizada e nós conseguíamos ficar um pouco juntas, né? E quando eu me formei, entrei em 77, né? 77, 78, 78, e no começo de 78, e quando eu me formei, os meus colegas eram Maurício Pita, o nobre procurador de justiça e colega,
né? Nós tínhamos uma outra promotora, Darlene, também da minha turma. Temos procuradores de Estado hoje, Francisco Malaquias, né, que todo mundo conhece a sua competência, Arnaldo Pinto, que foi também procurador de Estado. Uma turma diferenciada. Totalmente diferenciada, assim, dedicada. Sérgio Moreira, quem não conhece o advogado Raimundo Palmeira, Marli Leite Lira, que é advogada previdenciária, Denilza Juíza, George, nosso brilhante colega e professor na universidade, como o Maurício, né? E tantos outros. Então, a minha turma, na verdade, foi que me incentivou, me estimulou, meus mestres. Nossa, Marcos Bernardo de Melo. Na OAB, a gente não precisava fazer prova, mas eu tinha que estudar como era que eu ia fazer uma petição e entregar na Borbulhões. Então, nós tínhamos prazer pelo estudo, nós tínhamos paixão, Carlos Ramires Bastos, né? Marcelo Lavenere. Então, eu tive, na verdade, uma oportunidade que, olhando para trás, eu digo, só Deus, né? E realmente acreditar no poder do conhecimento e muita dedicação. Eu achei interessante que a senhora citou nomes muito importantes, né, na trajetória da senhora, mas citou também o nome de muitas mulheres, e era exatamente esse o meu próximo tópico. Mesmo com a representatividade feminina tendo ganhado tanta força nos últimos anos, a gente sabe que essa questão da desigualdade de gênero, ela ainda é muito forte, ela ainda é muito presente, e no Ministério Público não é diferente, né? Por exemplo, a gente sabe que a senhora, como eu falei logo no começo da nossa entrevista, a senhora é a terceira mulher no Ministério Público a assumir como procuradora de justiça, né? Então, eu queria saber como é que a senhora enxerga esse cenário de mulheres ocupando cargos de poder, que ainda é tão pouco, né? Esse cenário ainda acho que a gente gostaria que ele fosse um pouco mais extenso, um pouco mais ampliado, né? Em parte, você tem razão. Eu estou, né, em ascensão na carreira para um cargo que poucas mulheres, né, uma assumiu, depois aposentou-se, uma grande profissional, a doutora Vera Nolasco, depois veio a nossa nobre colega Denise Guimarães, né, há 7 anos que a doutora também está lá por antiguidade, e agora chego eu também por antiguidade, depois de 35 anos. E aí a gente percebe que realmente existe uma dificuldade das mulheres chegarem até lá. Mas existe um outro lado da moeda que as pessoas não percebem, não sabem. Que como a gente pode compreender esse outro lado da moeda? O Ministério Público, ela é uma instituição única, né? Tem princípios de unidade, é indivisível. E, na verdade, quando nós atuamos, nós não representamos o Ministério Público. É o próprio órgão que atua. Então, não existe diferença entre a atuação do promotor A e do promotor B. Se tem um processo, o promotor sai, vai para outro lugar, o outro promotor continua como se ele tivesse iniciado aquele processo, né? O que a gente não pode é perder a nossa autonomia do promotor natural. Aí sim, isso é sagrado até para defender a sociedade. Mas nós temos o Ministério Público, carreira, né, escalonada. Nós temos os promotores de justiça que trabalham na primeira instância, ao lado de juízes e advogados, resolvendo todos os casos da sociedade, próximo da sociedade. E nós temos, no segundo grau, ao lado de um colegiado do tribunal, os procuradores de justiça, representando o Ministério Público nos recursos, quando as partes elas não se conformam, né? Quando acham que o direito dela não foi bem resolvido, e tem o segundo grau, para resolver o duplo grau de jurisdição, que é mais um direito, uma conquista da sociedade. Só que, veja só, a minha história mostra isso. Eu assumi como substituta. E assim que eu assumi, fui para uma comarca de segunda entrância.
naquela época, porque havia uma necessidade e eu sequer fui para a primeira entrância, eu já fui para a segunda entrância. Então, essa divisão de primeira, segunda e terceira, ela é o que é em razão da carreira, mas não da instituição. Né? Então, quando nós entramos, tínhamos poucas mulheres, 2, acho que umas 4 no máximo. Já do meu concurso, nós já entramos com umas 10 mulheres. Né? Então, quando eu fui para a União dos Palmares, já fui para um tribunal do júri. Né? A parte criminal me atrai. E o que acontece? Eu fui para lá como substituta, depois voltei, fui titular na primeira entrância para poder depois vir para a segunda, saí da região da Mata, fui para a região do Sertão, totalmente diferente, próprio relevo, a natureza, as pessoas, tudo. Depois da região da Mata, que eu fui de primeira, eu voltei ainda para Flecheiras, de primeira entrância, e depois fui substituta de segunda entrância. Então, na verdade, é tudo muito misturado. E eu atuava tranquilamente, sem sequer sentir. E hoje, na primeira, na segunda e terceira entrância, quando eu passei 10 anos no interior para chegar até a capital, porque nós não tínhamos vaga. Já hoje é diferente. Nós temos colegas, mulheres e várias, que entraram no Ministério Público, eu acho que não tem 2 anos, já estão na capital substituindo. Então, na verdade, o que é que nós temos? Nós temos, acho que hoje, mais de 50 mulheres no Ministério Público do Estado de Alagoas, na primeira entrância, e elas atuam em todas as áreas, no meio ambiente. Você encontra uma mulher trabalhando, a Lavínia, na área de direitos humanos, Marluce Falcão, na área, na coordenação do CAOP, Miriam, na parte criminal, Silvana, Neide, Sandra Malta, Alba Lúcia Torres e outras, né? Nós temos na área da infância promotores como Alexandra Beurler, que todos conhecem, Marília, inclusive Marília até no GECOC, nesses grupos organizados. Então, nós temos uma atuação muito forte das mulheres no Ministério Público. E mais, Juliana, desde 2010 que eu substituo na Procuradoria. Então, hoje, na verdade, o que é diferente para mim é que antes eu só atuava nos processos. Hoje, além de atuar nos processos, eu vou fazer parte do colégio. Aí nós vamos fazer parte da administração do órgão, vamos ter uma responsabilidade maior. Entendeu? E com um diferencial. Nós não temos só... Eu que comecei desde 2010. Nós temos Margarida Monte, que também é procuradora substituta, Neide Correia, Norma Sueli, Silvana já substituiu. Então, se você olhar direitinho, a mulher ela está em todos os lugares, em todos os cargos dentro do Ministério Público. O que faltava e estava faltando era a gente chegar e ter assento no colégio. E nós chegamos. E eu acho que a última barreira e a última porteira eu abri. Porque a partir de mim, nós teremos Neide, Silvana, Carla. E muito em breve, o nosso colegiado ele poderá, inclusive, ter uma maioria em determinadas ações de mulheres. E isso me deixa muito feliz. Muito feliz porque... Para o Ministério Público hoje, existem membros representando a instituição. E é isso que deve ser. Porque não somos nós, não sou eu, não é o colega homem, mulher, quem representa o Ministério Público. É o próprio órgão quem atua. O Ministério Público ele não defende casos, ele defende causas. Então, quando um promotor de justiça ele está atuando em defesa da sociedade e de uma das causas da sociedade, da infância, do meio ambiente, da vida, da liberdade. Então, isso é que é maravilhoso e é o encanto do Ministério Público. Perfeito. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, doutora Marluce, quais são as suas expectativas para essa nova fase, então, da sua carreira, né? A senhora me falava que já substituía, então, mas que está entrando, sim, em uma nova fase, né? Então, quais são as suas expectativas? A primeira, autonomia, lógico.
né? Porque quando nós somos titulares, nós nos dedicamos, nós passamos, como a minha vida toda foi dedicação, né? Nós nos dedicamos e começamos a ter um olhar diferente, né? Principalmente na seara criminal. Eu passei 15 anos em uma promotoria do trânsito e muitas vezes as pessoas até me perguntavam se eu trabalhava no Detran. Tamanha era a minha paixão e envolvimento nas questões de trânsito e trabalhando com os profissionais de trânsito. Não só aqui no estado de Alagoas, mas com profissionais de todo o país, participando de uma Câmara de Esforço Legal do Conselho Estadual, do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e inclusive na Lei Seca. Nós tivemos uma participação efetiva de discussão, de acompanhamento no Congresso, e eu tive a grata satisfação e a honra de estar entre os melhores profissionais do país que cuidavam do trânsito. E quero, nesse momento, assim, fazer um elogio à imprensa. Hoje, como a Lei Seca foi tratada, divulgada, hoje é muito mais fácil trabalhar a educação para o trânsito e salvar vidas. Não só com a Lei Seca, mas principalmente com a educação. Então, o que eu vejo na promotoria criminal? Porque tantos recursos, tantos habeas corpus. No habeas corpus, a gente vê a parte da vítima, mas a gente vê a liberdade do cidadão. Então, todos dois merecem o respeito do profissional, do promotor de justiça. É essa a nossa função, respeitar as partes, zelar pelas instituições, né? E, principalmente, que o direito penal, ele é fragmentário, ele é seletivo. Não adianta você querer botar todo mundo na cadeia, senão todo mundo, ninguém está nem aí. Não serviria, não teria nenhum sentido o direito penal, né? Então, é preciso a gente ver quem está chegando lá realmente, e é preciso o direito penal, o processo, ele está realmente como um instrumento para fazer o direito, né? As delegacias, mas por que tem tanto habeas corpus? É problema na delegacia, foi problema disso, então o procurador que vê todos aqueles casos também pode começar a atuar, né? Nas decisões, a reforma de sentença, por que está acontecendo? É dosimetria da pena, que sempre há. O que é que está acontecendo? Né? Vamos conversar, vamos estudar, vamos discutir, vamos formar grupos de estudos de alta complexidade, entendeu? Então, assim, é muito apaixonante a parte criminal, porque a gente também, além de estudar e procurar melhorar a parte, né, ter uma integração melhor, levar para o tribunal a nossa contribuição, a nossa experiência, a gente vê sob o outro ângulo quais são as causas da criminalidade. Está funcionando? O Ministério Público que atua naquela área pode melhorar aquela política, principalmente de infância, de criança e adolescente, né? Porque tantos jovens estão institucionalizados? Porque falhou a política, porque não teve creche, porque não teve educação. Então, é a ponta do iceberg o direito penal, para a gente voltar e olhar. Então, na minha vida, na minha experiência, eu jamais vou poder trabalhar de uma forma centralizada e focada somente, meramente na lei, né? O Ministério Público tem que trabalhar de acordo com a sua consciência, com a Constituição Federal, com os princípios, mas tem que ver também trabalhar com outros profissionais. O Ministério Público, a Justiça não se faz mais somente com... Nós somos essenciais, de acordo com a Constituição de 88, a Justiça. Funções essenciais, juiz, promotor e advogado. Mas, por exemplo, na infância, você não pode trabalhar sem um psicólogo, sem um assistente social, você não pode trabalhar sem uma equipe multiprofissional, sem um conselheiro tutelar. Então, na verdade, para se fazer justiça, hoje nós dependemos de uma rede. Eu digo até que uma rede invisível, né? E o direito criminal, repito, é aquela ponta do iceberg, é onde a gente vê o que é que está acontecendo, onde está falhando. E, para mim, para que a justiça funcione, precisa que nós tenhamos gestão pública eficiente, que nós tenhamos profissionais da rede da criança e do adolescente comprometidos, respeitados. Porque, Juliana, é muito triste para um promotor de justiça ligar para um adolescente envolvido para o tráfico e ele dizer: eu não acredito na sua voz.
Domingo passado eu encontrei uma criança na rua e fui conversar com ela e ela disse, não, eu não vou para casa, eu não tenho o que fazer, eu não acredito em vocês. Então, é isso que talvez, e eu fiz questão de fazer e de celebrar esse momento para que as pessoas entendam a importância das instituições, que existem pessoas que trabalham por crianças, por adolescentes, que nós somos soldados da pátria, que ainda existem pessoas que trabalham, que as crianças precisam acreditar nos conselheiros tutelares, que eles não estão lá para tirar crianças, eles estão para cuidar das crianças e das famílias. E o trabalho do Ministério Público é esse. É acompanhar a criança em vulnerabilidade, junto com o juiz. A maior alegria nossa, eu fico até arrepiada, é quando eu e a Fátima conseguíamos entregar uma criança para adoção, né? E dar uma outra oportunidade àquela criança abandonada. Então, é muito bela a minha missão. E na Procuradoria, com certeza, continuará a ser, e vou encontrar lá, na Procuradoria, com certeza, além dos amigos, colegas que, não, que foram da minha faculdade, da UFAL, e colegas do meu concurso, Maurício, Isaac, Dr. Walter, e os amigos de toda a época do Ministério Público. A gente deseja, então, para a senhora um bom trabalho, uma belíssima jornada. Na verdade, que essa belíssima jornada que a senhora já vem trilhando, que ela perdure, então, por muitos anos. Olha, eu que agradeço e, com certeza, a sociedade fique certa que as mulheres já estão dominando no Ministério Público, porque não tem um lugar desse Estado que não tenha uma promotora, que não se reconheça o trabalho dessa promotora. Nós já estamos na Procuradoria titulares e substituindo também em grande número, mas, com certeza, muito em breve, né? Inclusive o nosso procurador-geral disse que o sonho dele é quando até sair colocar mais 2 ou 3 mulheres no cargo. Então, que assim seja. A nossa representatividade vai estar em alta, então. Com certeza. Bom saber. Parabéns a você também, como jornalista. Muito obrigada, doutora Marluce. Então é isso, a gente recebeu aqui a doutora Marluce Caldas, procuradora de Justiça do Estado de Alagoas. Muito obrigada, um belíssimo trabalho então para a senhora e até a próxima. As portas da TV Cidadã estão sempre abertas para a senhora. E a do Ministério Público, idem. É isso então, Valtenor, eu volto com você no estúdio. É isso aí, parabéns, doutora Marluce, desejo à senhora boa sorte aí nessa nova missão, né? A gente precisa de pessoas assim como a senhora, batalhadora, lutou a vida toda para chegar onde chegou. E parabéns ao Estado de Alagoas, que só faz ganhar com essa posse que aconteceu aqui no Tribunal de Contas. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus!